beleza? Lá. De São Paulo, que é a Rafael Nogueira, e seja um fã, mas não seja um stalker, por favor. Isso é Nossa, importante. Conselhos já. altas histórias, gente, hoje tem, hein. Eu até Nossa. inventei uns nomes fictícios aqui, né, pra não levar um processo, sei lá. Nossa. Medo. Tipo, Letícia Sagese, você mudou pra um outro bairro, né? É medíssimo. Tadinha. Tadinha da Lê. Saudades, eu podia estar aqui já gravando. Mas enfim. São Paulo, que Felipe Toches, e eu acho que depois desse episódio o Rafa vai se vestir de Pearl e vai desfilar pela Paulista. Queria. Não sei bem que Pearl eu não gosto do personagem, não. Tipo, ela é meio Mas tem escrota. algum Vai ser o personagem Rusty. Não, também é Rusty, não. Quero ser Electra. Electra é maravilhosa. Olha, Só falta Abundance, né. Diretamente do Rio de Janeiro. Eu sou o Thiago Fontin. E musical é bom, mas terapia também. Né? Nossa, a gente tava combinando um episódio leve, tipo, não pra ficar atacando as pessoas, e a gente já tá atacando nas frases já. Né? Viva a terapia. De São Paulo, aqui é o Júlio Veloso, e eu achei que eu era fã até eu ver o documentário que nós vimos e eu descobri que eu sou uma coitada de mim, eu sou uma grande poser de fã. Tipo, viu o Wicked 5 vezes, tá se achando. Nossa, né? gente, vi o Wicked 5 vezes, tava tipo assim. Eu vi 5 vezes, eu sou muito fã, tipo, que otário. Os outros fãs me odeiam, porque eu vi 5 vezes. Ai, exato, meu Deus, oh my gosh. De São Paulo, aqui é Júlio César, e eu sei que vocês estavam com saudade de falar isso, né, então voltei, voltei, eu estou de volta, ela faz o comeback stage dela, com a Né? Tati. Tipo, Estão passadas. Tá passada, gente. Tá um monte de pedidos, né? Quando o Júlio volta. Exatamente, by popular demand, né? Estou aqui, voltei para as massas. Agora, tipo, nós temos 2 Júlios que agora vai ser complicado, né? Quando a gente vai se referir a um e ao outro, né? Mas enfim. Foi só colocar um Júlio que o outro ficou com ciúme e voltou, tá vendo? Voltou, exatamente. Deu certo, a tática deu certo. Né? Mas seja bem-vindo ao Musicalcast, primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que é informação ali na superfície. E hoje a gente tá com episódios para falar sobre fãs de musicais. Esse, na real, não é o primeiro episódio que a gente grava sobre fãs de musicais. Eu tinha gravado um que era com o Júlio Veloso, né? Eu não lembro quem que tinha gravado junto com a gente. Ô, Júlio, você tava nesse também, não tava? Né? Nesse o episódio Júlio a gente tava, meteu o pau, falou um monte. A gente pesou um pouco a mão. E daí a gente não lançou esse episódio, ou seja, é um episódio deletado do Musicalcast, não existe mais esse episódio, mas a gente gravou porque daí a gente pesou demais a mão. Então, a gente vai gravar e ver os lados positivos e alguns negativos também, né? A gente vai fazer aquele episódio, mas com versão empatia, com uma versão empática. Empática, exato. Vai ser bondoso. Isso. Mas antes da gente entrar no nosso episódio, já que não temos a Lene hoje aqui, Júlio Veloso, você pode dar os recadinhos? Oi. Vamos lá, pessoal. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam. Mas nós temos um Catarse. Sim, um Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo. Sim, queridos. Para a gente poder comprar equipamentos melhores, para a gente poder investir aqui no Musicalcast. E é isso, porque ó, eu cheguei e já tenho esse lindo microfone, entendeu? Para que a gente possa servir melhor vocês. Aí vocês vão lá, dão uma olhadinha, tem recompensas. E vocês podem nos apoiar com qualquer valor mensal a partir de R$10. Gente, é muito baratinho. E tem recompensa e novidades exclusivas. Entre elas, as pessoas que colaboram podem ter acesso às gravações, aos vídeos de gravações dos episódios antecipadamente. Você vai ver antes dos outros fãs. Olha só que fanservice, hein? E pelo Catarse, você também pode sugerir uma pauta que você queira. Às vezes você quer falar, eu quero muito ouvir vocês falando sobre isso. Vocês mandam, a gente grava, pode participar de uma gravação conosco. Olha, que sucesso! Ou anunciar o seu produto ou serviço aqui conosco. Para saber mais, é só acessar catarse.me/musicalcast. E nós queremos agradecer aqui, ó. A gente já vai falar o nome de quem colabora. Ai, sintam a inveja. Queremos agradecer a todos os nossos assinantes, mas em especial a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Maria Valéria Fagá, Verônica Oliveira e Marco Tiné.
Meu Isso, Deus, meu obrigado. Deus. Beijo, Marcos. E depois saudade. dessa, a Aline está demitida do anúncio do Machista. Catarse. Tô brincando. A Muito gente fala bem. das redes sociais agora ou deixa pro Não, fim? depois a gente fala. Ok. Mas obrigado, olha, pra quem tava, tipo, super nervoso, né, pra anunciar, Ai, saiu eu super bem. tava, é uma coisa muito séria, gente. Envolve dinheiro. É, Mas o que que é isso perto de você ensaiando o seu discurso como fala, do Grammy todo ano no seu banheiro? Sim, gente, né? eu ensaio meu discurso do Oscar, tá prontinho. Mas enfim, bora lá, vamos pro nosso episódio. A gente vai falar de fãs. Mas primeiro de tudo, por que que a gente resolveu gravar esse episódio? Na verdade, era um tema que a gente queria falar sobre fãs de musicais, em específico de musicais. Se bem que fã é igual em tudo que é lugar, fã de qualquer coisa, é a mesma coisa, eu acho que não muda, né? A gente até viu, né, pelo documentário que só muda o endereço, tipo, é igual no Brasil, é igual na Alemanha, é igual nos Estados Unidos, então é tudo igual. Mas, e por a gente já ter gravado esse tema e não lançamos o episódio, então a gente resolveu gravar aí também porque tem um documentário que nós assistimos, né, todos nós aqui, que é chamado Repeat Attenders, que foi lançado em 2020, que esse documentário fala sobre fãs de musicais em específico mesmo, ou seja, por que que os fãs vão tanto pro teatro assistir, tipo, por que tem gente que já assistiu, tipo, mais de 1000 vezes o Les Mis, tipo, sei lá, trocentas mil vezes o Starlight Express ou Cats. Então, tipo, é um documentário bem interessante que você consegue entender o porquê as pessoas, né, tipo, é tão fã de alguma coisa, e ao mesmo tempo que também o documentário mostra, assim, que, ok, pode ser também meio estranho, né, os seus motivos. Então, O interessante é que o musical, o documentário, ele não é sobre, sobre fãs de musical no geral, né? É sobre fã daquele musical específico, né? Tipo, tem a fã do sim, Lemis, a fã do não sei o quê. Por exemplo, eu, pra quem está vendo no vídeo, tô com os meus fãs aqui atrás de mim. os viadinhos. Esse é o meu público-alvo, entende? Então, achei isso muito interessante. E ver que as pessoas. Gente, é gente que viu o musical 1000 vezes, tá? É tipo É, 1000 vezes não é real. 5 vezes, né? Não é 5, é 1000. Ai, gente, eu fiquei passado. Tá, mas vamos falar em específico sobre o documentário, tá? O que que vocês, porque todo mundo assistiu aqui, o que vocês acharam do documentário? Como vocês veem os fãs mostrados no documentário? Olha, eu Olha, olha, não, eu Pauta tive um temática. probleminha. Eu adorei o documentário, gente, assistam, é muito bom, inclusive. Mas eu tive um probleminha com relação a como eles apresentaram os fãs. Foi, na verdade, ele não estava falando sobre fãs, como o Júlio mesmo falou, né? Tava falando sobre uma classe de fãs, e não de um musical em específico, mas sim daqueles fãs que precisam ir no teatro para resgatar alguma coisa que eles perderam. Né, seja um sonho quebrado, como a gente viu, seja o fato de não se encaixar em algum aspecto da sociedade, ou seja o fato de se sentir daquele jeito ou de outro, mas eu senti um pouco de falta de falar sobre os fãs que vão no teatro, porque principalmente não só porque amam muito a peça, mas que vão porque por um propósito que seja feliz, digamos assim, sabe? Tipo, vai lá pra se sentir melhor, não no sentido porque a vida tá despencando, sabe? Ou porque é um sonho perdido, ou porque não tá se sentindo tão bem, sabe? Eu senti muito falta disso. Parece que a forma ali como eles retrataram um pouco no musical, fica parecendo que as pessoas que assistem por várias vezes um musical em específico é porque elas querem muito um escapismo da realidade, sabe? E nem sempre é assim. Por exemplo, no meu caso, não foi assim, né? Que a gente, enfim, fala mais pra frente, mas no meu caso eu já cheguei a assistir o musical 25 vezes e não foi assim, não foi porque eu tava me Ah, sentindo mal. mentirosa, stalker. Não foi doente. porque eu estava me sentindo mal, sabe? Foi porque foi por outros motivos. E nenhum deles envolvia nenhuma parte triste, né? Então eu Uhum. só senti um pouco de falta no roteiro disso. É maravilhoso, tem uma história lá que eu me emocionei, aquela história da mulher. Não sei se ela era russa. Não, Não, alemã. alemã, Alemã. isso. Isso. Dá com Minha fala amiga. dela, que é tipo do Starlight Express, né? Tudo bem, mau gosto, mas enfim. É. Mas aquela história é muito bonita e você vê, né, como as pessoas afetam a vida dos outros. Mas eu senti falta, assim, desse viés, assim, sabe? Até achei que quando fosse ali
para de Nova York, para o cenário de Nova York, ia mudar isso. Mas não aconteceu nenhum dos outros, nem a do Cats também. Tinha que ter vindo pro Brasil, né? Fazer com alguém daqui também. Aqui a gente já até sabe quem ia ser, né? A parte do Os Stalker, a gente shades. sabe do bandido. Então, Aí a gente vai virar até proibição sabe. de novo, gente. Vai. Assim É. não. Sem atacar os fãs. Não, mas Vocês se isso daí não é acalmem. fã, gente. A gente vai falar aqui pros nossos fãs como fala nossos fãs do Catarse, aí vai ter o Pi e eu vou colocar um nome fantasia. Mas escuta, como é que uma mulher que assistiu Lemis 1000 vezes pode ficar feliz? É uma peça tristíssima. Inclusive, isso foi uma das coisas que eu fiquei muito chocada. Assim, a mulher assistiu Lemis quase 1000 vezes. A essa hora que lançou, já deve ter assistido 1000 vezes. Mas eu fiquei pensando, ok, que as pessoas assistam para ter um escapismo. Ai, é uma peça tão triste para escapar da realidade, vai ver uma outra Sim. tristeza. Eu vi 7 vezes aqui no Brasil, não aguentava mais. Eu fiquei pensando, moça, tem tanta coisa feliz passando aí, vai assistir em Juliet, é ótimo, entende? Mas Feliz pra cima, né? exato, mas eu gostei também muito do documentário, achei ele muito legal, achei as histórias fofas, eu fiquei bastante compadecido de algumas pessoas, assim, não no sentido de que elas mereçam, ai, tadinheza, né, coitadas, merecem dó, mas assim, por exemplo, eu fiquei muito tocado quando a fã de Cats fala assim, que ela foi atacada na internet, quando descobriram que ela era uma fã de Cats, e que foram, sei lá, grosseiros com ela, atacaram ela na internet, e Até pra quem não sabe, né, que não viu o documentário ainda, porque recentemente, né, que caiu aqui nas mãos dos fãs, porque ela é uma fã de Cats, assim, que ela faz os figurinos, ela gosta de se montar, né, com os isso. gatos do musical, tira E ela tem foto. muita coisa, Ela tem muita coleção, coisa, muita mesmo. coisa. Eu achei até ela sensata, que ela falou que ela não vai vestida no teatro porque ela se sente muito, Sim. muito mal, achei ela super sensata. E aí ela falou que ela foi atacada e eu fiquei pensando, gente, mas que absurdo, porque alguém ataca outra pessoa na internet por ela ser fã de alguma coisa, o que que você tem a ver com isso? Sabe? Tipo assim, ai, vai cuidar da tua vida. E aí eu fiquei pensando sobre isso, que coisa desagradável, assim, E o porque trabalho dela é lindo, né, com os figurinos que ela Nossa, faz. sim, Tipo, é muito gente, é bonito bizarro. mesmo. Eu fiquei realmente a produção tinha que contratar ela pra chocado. fazer os figurinos, né? Ai, já pensou? Ela ia ficar tão feliz. Ô, produção, vê isso aí, a louca. Mas enfim, eu gostei, eu fiquei muito compadecido, tive gostei muito dela. Gostei também da fã de Starlight Express, que virou amiga do Rafa, porque afinal de contas o Rafa também virou a louca do Starlight Express. E aí, eu achei a história dela muito bonitinha. E eu achei muito interessante, assim, alguns pontos, assim, do documentário, por exemplo, quando eles perguntam, escuta, você acha que a sua filha está fazendo isso só por sua causa? E ela fica totalmente reflexiva, assim, tipo, meu Sim. Deus. Eu achei muito legal trazer isso, assim, achei legal a forma como eles abordam os fãs. Só para Tem contexto, aqueles. e quem não viu também, essa mulher, ela tem uma filha, ela é muito fã de Starlight Express. A filha dela, desde pequena, parece que ia fazer teatro musical também, e fica aquela dúvida se ela realmente queria, ou se a mãe estava empurrando ela a seguir o sonho dela ou não. Por isso que rolou essa pergunta que o Júlio citou. Sim. Enfim, aí tem uns outros fãs, assim, por exemplo, aquele fã de Rent, que eu pelo menos achei ele meio, cala a boca, Sim. quem te Sim. trouxe. Nossa, a parte da cama foi. Nossa, a parte da Sim. cama, eu fiquei assim, passa. Gente, ele comprou uma cama inflável imensa. E ele ficava lá na porta do teatro com aquela cama e insinuou que as fãs pediam pra dormir lá com ele, que rolava umas coisinhas e tal. Aí, enfim, né? Comentário de macho. Vocês Tipo, percebam transava que a gente na gosta calçada e das. tudo mais. Mas nem Mas ele Exato. tava com aquela viadíssimo, cara né? de banheirão. Ele tem cara de banheirão. Enrustidíssimo. Enrostidíssima, né? Sigilosa. Gente, imagina uma Exato. pessoa que viu, sei lá, eu não lembro quantas vezes que ele viu o Rent, eu acho que umas 1000 vezes também, né? 1.200 Não, alguma ele, coisa. ele viu 1.169 vezes. Tipo, um homem hétero se Até ser identificar tanto banido com da o Rent, peça. não sei, acho meio estranho, mas enfim, tudo bem que tem o Alexandre, que se identifica muito com o Rent, né? É verdade. E é Mas, casado, mas ele não tá na porta do teatro com camas infláveis gigantes transando com fãs. Enfim, eu achei tão desnecessária a forma como ele colocou, mas enfim, né, machos. E é isso, a gente se identificou com as mulheres fãs, a gente odeia homens, e é isso aí. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Acabou, Resumiu gente. tudo. sim. Então, Não, eu gente. achei. Não, é Fala, porque pode assim, dessas histórias só tem uma que eu até
Até conversei ontem com o Fio, porque eu não tinha entendido muito bem o que rolou e tal. Eles mostram um cara que não é fã exatamente de musicais. Que é o cara lá que ele é estranho, ele é fã da Debbie Gibson. E a Debbie Gibson, ela chegou a fazer a Belle na Bela e a Fera. E assim, ele dá entrevista e eles falam, é a primeira entrevista que ele vai dar depois de que ele saiu da cadeia. Talvez ele... Só que assim, pelo que eu entendi, ele saiu da cadeia há muito tempo, mas ele nunca falou sobre isso publicamente numa entrevista. E aí ele fala que a Debbie Gibson salvou ele e que ele era uma pessoa que tinha todo o aparato para virar um estuprador ou etc, enfim. Será E que aí certo, ele fala, né? Eu acho. e não, eu achei muito confusa aquela história. E daí tem um dia que ele vai ver, não sei nem quantas vezes ele foi ver a Bela e a Fera. Eu sei que ele chegou a mandar e-mails para ela. Sim. E aí ele ficou lá no stage door, né, no final. E aí deu 10, 20 minutos, 30 minutos e nada da mulher sair. Aí quando deu 40 minutos e tava uma movimentação estranha, e aí ele foi preso. Então, assim, foi um momento tenso do documentário para mim, assim, que não era exatamente um fã, era completamente um stalker e uma pessoa que tinha realmente probleminha. Probleminha, nossa, problemão, né? Tá vendo? Porque a gente se identificou com as suas mulheres e com os seus machos. Não tem condição, gente. Não tem condição. Nunca dá Mas certo. tem duas mulheres que eu me identifiquei. Foram as únicas que eu consegui ter alguma identificação. Que eram as duas meninas que ficavam naquele... Era o Sardes, né? Num Sim. restaurante. Que eu achei elas mais tranquilas. Esqueci né? o nome delas. Elas eram youtubers, elas faziam reviews de musicais da Broadway. Esqueci o nome delas, mas elas são maravilhosas. E elas iam assim, tipo, 10, 20 vezes e tal. Não era aquela coisa de, vou 200, 400, 1000 vezes. Até porque, assim, a gente vai 5 vezes no musical, o pessoal aqui já tá falando, nossa, de novo. Chegou a louca. Elas são umas fãs mais conscientes, né? Elas sabem do papel do fã também. E aí, eu achei muito engraçado que eles fizeram um paralelo, porque, assim, a moça do Lemis, que começa, eu acho engraçado assim que começa o documentário, tá ela entra num táxi, no Uber, enfim, e tá falando com alguém no telefone, é que eu tô indo ver o Lemis pela... Eu não sei nem falar isso em português, né? Mas assim, era a 977 vezes, né? Por aí, eu acho que era Eu isso. não sei falar isso em 977. Como é que fala Era isso? 997. Ela mas como que pouquinho fala... pro 1000. Mas como que fala isso em número ordinal do português? Não sei, entendeu? Era antes da milésima vez, 3 vezes antes da milésima vez. Aí ela desliga o telefone. Aí o motorista, quantas vezes a senhora falou que assistiu o musical? E ela repete, assim, toda orgulhosa. E aí fazem um paralelo depois, né, um pouco mais adiante, dessas meninas no Sardes falando que uma coisa é você ser fã, outra você pode ir no stage door e tal, né, pegar um autógrafo, tirar uma foto com um ator. Outra coisa é você chegar muito tempo antes no teatro, ficar ali na porta lateral vendo os atores entrando. Aí parte para foca em Londres, a mulher do Lemis, assim, do lado da porta, os atores chegando, ela Dando um tchauzinho só, né? Eu tava conferindo o elenco do dia. Então, assim, é aquela coisa, assim, há uma linha muito tênue entre o fã e o fanático obcecado, né? Depois eu até quero perguntar uma coisa sobre isso, mas pode continuar. E, assim, uma coisa que eu vi... Assim, o documentário, ele foca nessas pessoas, ele fala com essas pessoas, mas ele não fala com pessoas ligadas a essa pessoa. Tipo, o marido da mulher lá do Cats fala que ele não quis aparecer. Sim. A gente não sabe de ninguém. Então, assim, a pessoa ela pode criar a fic dela e Sim, falar, também. é isso, e ninguém tá refutando. É muito fácil você inventar uma coisa, que essas pessoas elas têm uma ligação com o musical e mostraram isso. Mas não mostraram se elas são fãs de algum ator específico. No caso da moça fã do Starlight Express, eu fico pensando, eu entendi que ela era de Boston, na Alemanha. Eu não conheço Boston, nunca fui lá. Eu fico imaginando que quando ela era menorzinha, era um musical que tinha lá na cidade dela, e aí ela foi lá, e era um musical que sempre estava lá.
Então, eu acho que isso também influencia na pessoa chegar e é a lembrança que ela tem da família dela indo para um musical, enfim, embora ela Mas fale o que não caso dela, gostava depois ela até também. conta, né? Que tem outras coisas por trás, mas que não vão ficar contando também com tanto detalhe, porque É, senão as pessoas que forem assistir, mas né? Já eu tá acho dando o que inteiro a outra eu pessoa. acho assim, o pessoal de Nova York, eles têm uma gama de possibilidades. Eles Sim. podem assistir vários musicais. No caso dela, talvez em Boston só tinha esse. Até porque, né, ser fã do Starlight Express, tirando o Rafael, eu não conheço ninguém. Bem, já conheço vários agora. Mas, Manda pra mim for fã fazer. Você vai ver como não. vai lotar de fã. Todo Sim, mundo de patins nas ruas de São Paulo. vai brotar fã de tudo Nos que é buracos das lugar, né? ruas. E você, Fih? Então, eu gostei muito do filme, e até pegando o que vocês falaram, eu achei um pouco triste, porque, assim, usar o teatro como escapismo, acho que todo mundo usa, né? Quem nunca estava mal num dia, foi, saiu mais leve e tudo mais. O problema, e eles falaram algumas vezes, assim, o problema é quando eu saía do teatro, quando eu saía daquela fantasia e eu voltava à minha realidade. E eles falavam isso com uma tristeza no olhar, assim, na forma de falar, que Uhum. mostrava que, tipo assim, eles estavam mascarando alguma dor muito grande. E em algumas vezes o documentário até vai desmembrando para você chegar nessa dor deles. O que o Thiago falou, da frase dele, eu acho super pertinente, assim. Eles estavam super colocando o musical como um band-aid, mas eles precisavam de uma terapia muito séria, porque eles tinham problemas muito reais, assim. Então, eu acho que tem que saber lidar de alguma forma também. Só você assistir 1000 vezes o musical, você continuar com um problema que estava te fazendo ir ver aquele musical, também não é super saudável. Assim, várias vezes eu achei que a relação dali não estava tão saudável quanto... Que é bonito, eu acho muito legal. Eu vejo musical também e muda o meu dia a dia, muda. Eu também uso como escapismo, eu uso como reflexão, eu uso de diversas formas. Mas alguns problemas você precisa encarar de frente. Eu acho que eles não estavam encarando, sabe? A mulher lá do Starlight, ela estava reproduzindo o que tinha acontecido com ela, com relação com os pais. Ela estava de várias formas reproduzindo aquilo com os filhos. E ela também não, por mais que os pais tratavam, tem toda uma questão com o corpo também, de como os pais falavam que ela era gorda, não ia conseguir fazer teatro, blá blá blá. Ela passava aquilo para a filha também. Então, assim, amiga, só fazendo o que você está fazendo, o seu problema está continuando, sabe? Você tem de alguma forma lidar com ele. Então, assim, tiveram essas questões que eu acho que eles precisavam, de alguma forma, o fã não pode ficar também só ficar naquele discurso bonito de que o teatro vai me curar, o teatro tem o poder da cura. Não, às vezes você tem que Não, também tem fazer que. uma terapia, sabe? Só ver o teatro não vai melhorar. Porque, tipo, eu acho que nós, como, né, daí falando como fã mesmo de musical, a gente sabe como faz bem, né? De repente, num dia sentar lá, né, nossa bunda no teatro e assistir uma peça que a gente gosta, ou de repente a gente nunca viu e sai apaixonado pela peça. Mas enfim, mas em relação ao documentário, eu acho assim que todo mundo que é fã de musical deveria assistir, porque eu acho que vai se identificar de repente com alguma pessoa, ver que há vários tipos de fãs. E tem alguns fãs que tá ok ser fã daquele jeito, tem uns que realmente não dá pra, pra ser fã daquele jeito, né? Igual o cara do Ranch lá, achei meio estranho. A moça do Lemis também, muito. Acho que abusiva, acho que assim, ela, igual, né, a gente tava comentando antes, de esperar os atores entrarem no teatro, assim, ela chegar muito antes, ficar vendo os atores entrar, e ela sempre faz isso, não é tipo assim, ela de vez em quando faz, ela sempre faz isso, então, aí Sim, dá começa pra a... ver o desconforto dos atores quando ela tá chegando, Sim, quando eles chegam, né? sim. Porque imagina, você, tipo, vai entrar no teatro e daí tem sempre aquela fã meio que esperando ali na entrada. Tipo, por que, tipo, você tá quase todo dia aqui, sabe? Tudo bem, assim, que, igual no caso do Starlight Express, o Limits, que já tá, tipo, assim, 30 anos em cartaz. Tudo bem você, tipo, de repente ter visto lá na primeira temporada e continuou vendo, daí tudo bem você conseguiu ter visto um monte de vezes. Mas eu acho que a pessoa, de repente, digitar lá quase toda semana e, enfim. É, eu acho assim que daí tem uma linha tênue ali que, né, pode ser meio estranho também, né? Igual o caso dessa moça do Lemis. Mas Essa mulher do Lemis, ela fala uma coisa que eu achei que foi muito perturbadora, que um ator chega e ela pede para assinar, e ela fala assim, você não estava aqui semana passada, o que aconteceu? Tipo assim, eu achei aquilo tão intrusivo, do sim, tipo, ela escancara o quanto ela tá stalkeando, de certa forma, ela tá cobrando de alguma forma a presença, ela tá, para mim, ela totalmente passou aquela linha sim. aceitável do fã
quando ela faz esse tipo de coisa, assim, sabe? É, porque ela tá invadindo meio que uma privacidade da pessoa. Tipo, tá, tudo bem, não fiz a sessão. De repente eu tava fazendo qualquer outra coisa, sabe? Tipo. Então, eu acho assim que ela invade muito, né? Muito invasivo. E tem um né? comentário muito pertinente que o Thiago fez, que é sobre a falta de outras pessoas para dar o contraponto, mas eu acho que assim, talvez isso aconteça porque eles não acharam outras pessoas para dar o contraponto, porque é sempre muito foge da normalidade, e tudo que foge da normalidade é estranho, e a família fica com vergonha, sabe? Tipo assim, ai meu Deus. Ah, vai a louca, eu não vou, sabe? Agora a gente vai colocar a nossa cara aqui num documentário pro Sim. mundo inteiro porque ela é doida. Não vou, desculpa. Você entendeu? Que Tipo, horror. não, é isso Sim, que passa sim. na cabeça da pessoa, porque a gente às vezes é fã e as pessoas que estão à nossa volta não entendem, julgam e tal, assim, e é muito complicado. Principalmente um fã que vai nesse limite além de assistir uma coisa 1000 vezes, de ter as roupas reproduzidas em casa, de ficar tirando foto com a roupa, de ter a peruca, enfim, tudo isso eu acho que em algum ponto, porque isso invade a vida do outro, porque se você faz isso na sua casa, a vida do outro está sendo invadida. Você está usando um quarto da tua casa que poderia estar sendo usado para escritório. Você entende? Você está invadindo a vida das outras pessoas de alguma forma. E eu acho que em certo ponto isso pode ser, além de fugir da normalidade, deve ser incômodo. E aí quando chega um diretor querendo fazer um documentário, ele ainda te chamar, você faz assim, ai, não vou, gente, vocês me desculpem. Mas Gente, é ainda bem tem o isso, fator falta. grana, né? É porque eles falam assim que gastaram 20, 25, 30 mil dólares Uhum. nessa paixão. Mas numa família, você diz Exato. assim, olha, desculpa, mas eu não posso, eu não comprei uma casa, na verdade, eu gastei tudo. Com Lemis. Gastei tudo indo assistir Desculpa, Lemis. gente, Eu só Não, achei mas é. engraçado, por exemplo, o moço do Rent, ele fala: quando eu fui assistir o musical pela 100ª vez, eu achei que seria interessante esperar 100 horas pelo ingresso na Sim. fila. Do tipo assim, oi? Desculpa, assim, eu sei que o Rent bombou em alguma época e tal, Sim. mas assim, Não tem o o cara porquê. parecia ter dinheiro, inclusive ele gastou mais dinheiro, porque ele comprou essa cama para fazer toda, Sim. né, as coisas dele lá. E assim, hoje em dia. E ele ainda fala: geralmente a maioria dos meus ingressos foram ingressos de 20 dólares, né? Os rush Uhum. tickets e tal. E aí chega quando o Rent foi fazer a última apresentação, que foi até Não filmado. fala, não fala, Não não fala, não conta. fala. Não conta, não conta, não conta. Muito Não detalhe, conta muito o detalhe. Deixa para as Spoiler. pessoas que. Não, é assim, o que eu quero dizer é assim. Ah. Deram um lugar. Eu posso falar só que deram um lugar ruim pra ele. Não, não, Ele não, não não, não conta, não conseguiu. conta, não conta, não Tá bom. conta. Não, porque senão a gente tá detalhando demais e as pessoas eu acho que Sim. precisam assistir o Precisou documentário. assistir, né? Daí a gente tá entregando todas as histórias, Mas, então por isso que eu não mas quero. isso daí que o Thiago tá falando dele, por exemplo, você já vê quando a pessoa ela está transgredindo ali, sabe? Ela já tá passando um pouco do limite. Mas até então é um limite muito pessoal ali, né? De tipo, eu quero esperar 100 horas na fila, enfim. Diferente disso do que o Felipe falou, daquela mulher de Londres, né? Então ela ali é onde as pessoas também se esquecem, por exemplo, de que quando você vai num stage door e você fala assim, eu não te... você começa falando, eu não te vi na última sessão. Até você chegar num ponto de você falar assim, olha, você desafinou horrores. Entende? Você já interferiu no trabalho da pessoa Sim. e é um ser humano, gente. Ela sente. E a cobrança lá em cima, o Júlio, que enfim, trabalha com isso também no palco, sabe que é imensa. Sabe? Você sabe que desafinou, você sabe que você errou um passo da coreografia, você sabe que você deu o texto errado, sabe? E você chegar e ter alguém que começa a te dar uma carteirada com relação a isso Mas é muito que grave. ousadia Muito fazer isso, grave. né? Eu Que falava assim, get a life, ousadia. get yourself, sabe? Tipo, sai daqui. Nossa, sim. Ai, olha, tá vendo? Olha, não. Quero ter fãs? Quero, mas mas eu vou ser igual a Luana Piovani. Me encheu o saco, eu vou mandar se catar. mas enfim, tipo, até mesmo isso que eu queria, né, fazer a pergunta, porque a gente, né, no documentário viu vários tipos de fãs ali. Apesar que, assim, me identifiquei muito com a fã lá do Starlight Express, exatamente porque agora eu tô numa fase do Starlight Express, mas assim, pelos motivos do corpo dela Tá, querida, também. você tá nessa fase sim, viu, meu amor? Mas, e
tudo bem, assim, a questão dela que ela sempre quis ser atriz e tudo mais, tá no palco não é minha questão, né? Mas assim, eu acho que pela questão do corpo dela que dá pra ver que é uma coisa que machuca muito ela, então me identifico muito em relação a isso. Então, tipo assim, achei linda a história dela. Acho que o documentário já vale um pouco pela história dela. E até brinco, né? Que ela é minha amiga agora, porque eu entrei em contato com ela. A gente super trocou um monte de figurinhas. Ela mandou várias fotos, né, dos figurinos dela, enfim. Mandou fotos da filha dela, enfim. A Stalker oversea, gente. O Rafa virou o stalker da stalker, né? Não, Né? porque. Ele Eu é só mandei uma mensagem fã, pra ela falando que, tipo assim, que eu tô curtindo muito o Starlight Express no momento e eu me identifiquei muito com a história dela, achei bonito e dar os parabéns pela coragem que ela teve de contar, né, e de se expor a vida dela e tudo mais. E achei que ela nem ia ler, respondeu, mas, tipo assim, 5 minutos depois ela tava me respondendo um monte de coisa. 5 minutos Maravilhosa. depois. Ela, eu tenho, sabe, eu tenho Lembrando que existe legado um de ir grande rápido fuso nas horário coisas. entre Brasil e Alemanha. Ah, mas de repente ela tava ali, na mão com o celular, ela respondeu por isso. Mas a questão é, agora, qual que seria, tipo, o limite, né, de ser fã ou ser esse stalker, essa pessoa, sei lá, meio doentia, né? Há um limite, tipo, acho que obviamente tem um limite, mas qual que seria esses limites? Olha, kkk. Enfim. Eu acho que isso que o Júlio falou é um ótimo exemplo do que é um limite, assim, você chegar dando feedback que não foi te perguntado. Até porque você pode ser um fã, mas você não é o diretor. Às vezes você nem é artista. Então, Uhum. assim, você chegar dando feedback é de uma ousadia imensa. Invasão mesmo do espaço, nesse sentido de ai, por que que você faltou? Ou, enfim, acho que só ficar lá esperando, assim, tudo bem, você ir uma vez no final do espetáculo, no stage door, pegar um autógrafo, falar com o artista é uma coisa, mas estar lá sempre esperando chegar, eu acho já outra Ou de completamente. repente, você nem assistiu aquela sessão, mas tá lá esperando, né, também. Achar aquela sessão e tá lá esperando. Ai, gente, desculpa, eu acho isso um grande mico. Aí eu começo a ficar pesado. Porque eu fico muito chocado. Porque, assim, eu, por exemplo, eu, não- Olha a eu não. empatia. Eu sou muito fã. Eu sou muito fã. Eu sou a louca. Eu vou sair um pouco da parte musical. Eu sou a louca do Ruge. Quando elas voltaram, eu fiquei muito louca do Ruge. Mas assim, eu ficava louca do Ruge na minha casa, entendeu? Às vezes que eu as vi, eu fui tão cuidadoso, tipo, oi, licença, tudo bem? Eu não quero atrapalhar, não, meu amor. Perdão por existir. Eu podia tirar uma foto, porque. Sabe, cara, a pessoa tá lá na boa, as pessoas, afinal das contas, só estão fazendo o trabalho delas, sabe? E Uhum. elas não querem ser incomodadas por isso. Receber um carinho é muito gostoso, né? Você ser reconhecido nos lugares é muito gostoso. Mas tudo tem um grande limite, que é quando invade assim o seu espaço pessoal. Esses dias vazou um vídeo do Justin Bieber falando para as fãs, meus amores, vocês não podem ficar na porta da minha casa. É a minha casa. E algumas pessoas ficaram tipo, que absurdo ele reclamar que as pessoas estão na porta da casa dele, sabe? Ele é famoso, supera. Tô E na tipo, porta de uma propriedade mano, privada. exato, É. sabe? Você tá. Cara, ela é propriedade privada, o moço quer descansar. Você não volta do seu trabalho e quer ir para casa descansar? É isso, Sim. é sobre isso. Eu acho que é tenso porque, assim, quem é stalker, ou quem ultrapassou essa linha, quem tá no abusivo, muitas vezes não sabe que tá no abusivo. Por exemplo, você sabe, Mulher de Londres, ela claramente acha que ela é só uma fã apaixonada. Pelo contrário, acho que ela até se sente bem. Olha, eu sou uma das maiores fãs de Lemis que existem. Para ela é um motivo de orgulho. Sim. Ela não consegue perceber que ela tá, de diversas formas, sendo intrusiva, sendo abusiva nessa relação. E tem uma coisa que o documentário não entra, que eu acho que super, se fizessem uma versão ainda mais atualizada hoje em dia, é com as redes sociais você realmente consegue vigiar esses elencos, se Uhum. você quiser, 24 horas. Você está vendo todos os Sim. stories, você sabe qual é o nome da mãe, você sabe se a pessoa tem filho, você sabe tudo. Que era uma coisa que antigamente, no começo da sessão de Lemis, provavelmente a mulher não conseguiria. Se ela fosse um pouquinho mais moderna, ela estaria Sim. muito mais stalker ainda, sabe? Mas assim, o limite também é muito pessoal. Tem gente que, na verdade, gosta desse carinho. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fui em alguns stage doors e às vezes você fica puto quando um ator não sai ou não te dá aquela, não dá atenção pra ninguém, vai embora correndo, ou nem sai por outra porta. Só que a questão é, você tem que entender que é uma vida que tá ali, sabe? Uhum.
A pessoa que quer e quer ter aquela troca, eu acho que é lindo, maravilhoso, mas não é todo mundo que quer. Tem pessoas que querem simplesmente sair do teatro e voltar para sua família. Eles têm famílias esperando em casa, né? Então, assim, É, é de respeito, eu acho. na época até do, né, que tava rolando The Prom na Broadway, que tava tipo assim, eu era o stalker de todo mundo no Instagram, né? Eu seguia o elenco inteiro, né? Ficava vendo os stories deles, mas eu queria ver coisas do backstage, né? Isso que eu queria ver. Mas assim, muitas vezes escreviam, postava lá, tipo, pedindo desculpa porque que não esperado no backstage, né? Porque tinha gente que ficava cobrando. E as pessoas falavam, né? O elenco falava, tipo, porque eu tava muito cansado, que eu precisava preservar minha voz, eu tava com a voz muito boa. Então tem inúmeros, e às vezes a pessoa não tá com vontade, a pessoa não tá sociável naquele dia, e tá tudo bem também, né? Só que eu acho que daí tem fã que não entende isso, né? Já acha que é uma falta de respeito com o fã que tava lá esperando, mas não, né? Eu acho que daí é o fã que tá daí faltando respeito com o artista, né? Total. Então, eu acho que assim, às vezes eu acho que o fã esquece, né, um pouco que o artista ali é um ser humano também, né? Que é só o trabalho dela, né? Eu Então, acho que é porque faz um paralelo muito de comparação, sabe? Eu comprei o ingresso que é caro, eu vim até aqui, sabe? Então, o mínimo que você pode fazer é me retribuir, sabe? Eu acho que tem um uhum. pouco disso. E o que a gente vê nessa parte do stalking ali, por exemplo, se a gente entra num viés mais ali histórico da coisa, principalmente quando entrou aquele cara, né, que acabou stalkeando a Deb e tudo mais. Inclusive é o mesmo cara, eu já conhecia ele, porque eu conhecia a história da Deb, e ele se envolveu com o John Bardo, que foi um stalker muito famoso de São Francisco, que matou inclusive a Rebecca Schaeffer, que era uma adolescente que estava fazendo uma série de muito sucesso, Ah, que verdade, gravava tá lá assim. isso. E, enfim, deu maior, foi onde surgiu esse levante de stalker de estrela, sabe? Porque Uhum. começou ali mais ou menos tipo na década de 50, né? Principalmente quando começou, Los Angeles começou a ser popularizada e essas backdoor studios, que era onde eles iam lá perto dos trailers, os fãs e tudo mais, começou a surgir daí, né? E as pessoas tinham muito acesso aos fãs, aos artistas, né? Porque eles gostavam disso e era uma forma de retribuir também. E foi a partir disso que foi desenvolvendo essa proximidade de quebrando essa barreira, né? Até porque, olha ali, a gente estava falando de TV, né? Então a gente estava falando de série. Série era mais próximo do público do que atores famosos do cinema mesmo, né? Eles não tinham, era já inalcançável. Uhum. E no próprio teatro não era popularizado isso de você ter uma stage door, e principalmente não era popularizado de você olhar o ator ou a atriz como um famoso, né? Eles eram nichados ainda, né? Muito, muito nichado. Então nasceu exatamente dessa proximidade. Foi essa proximidade que abriu muita oportunidade para as pessoas cruzarem os limites. Tanto que, se você pegar, é mais difícil você encontrar atores de musicais ou atores de teatro que trabalham exclusivamente com isso e morreram por conta de algum stalker, sabe? E que ficou popularizado por isso. Mas em série e tudo mais, você já vê isso como falo, com uma grande frequência. Mas, Júlia, Ela até. traz a info Sim. dela. Ela Mas traz uma informação. coisa que o Júlio tá falando, que foi dito no documentário, que foi acho que algum ator que falou, acho que até um ator do Lemis, fala que é uma coisa que é verdade, que o ator de teatro, né, de musical, ele é muito acessível, né? Tipo, tá ali, né? Você consegue ver a pessoa saindo ou entrando no teatro, né, no caso da doida lá do Lemis. Então eu acho que isso cria, né, no fã. Você tá próximo, de repente a pessoa começa até, tipo, a meio que se enganar, achar que você tá amigo do ator ali, sabe? Te trata como uma pessoa da família, porque tá conversando com você, tá trocando umas ideias, e na verdade não, a pessoa tá sendo, né, gentil, tá puxando um papo, mas eu acho que daí, por ser muito acessível, né, tipo, esse lance do stage door e tudo mais, eu acho que então cria uma coisa errada na cabeça de alguns fãs, né? Isso que a gente vê claramente. Exatamente. E até quando passou aquela mulher do Cats com. Aqui todo mundo é fã de alguma coisa, né? Todo Sim. mundo. Aqui o Júlio, você, né, o Thiago, todo mundo é fã. Eu, por exemplo, sou muito fã, assim, de ter coleção de Harry Potter. Tipo, eu tenho um armário inteiro, gente. Eu tenho muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Mas só que. E nunca
entrou na minha vida, sabe? Tipo, atrapalhou. E, por exemplo, da mesma forma que eu nunca fui o fã que se vestia com a roupa. Ah, eu não sei para ir na estreia, mas. Opening day. Fale mais sobre Eu nunca isso. me vesti com a roupa, a não ser em casos totalmente aceitáveis. Exatamente. Mas a não ser pra ir na estreia, mas tinha gente que ia na. Tinha várias reuniões e tudo mais, conferências, festivais, que as pessoas, tipo, jogavam quadribol, sabe? Essas coisas. E Eu pra mim amo as passava. pessoas jogando Passava com a dos quadribol limites, sabe? Eu no ficava assim, gente, não chão. vou colocar uma vassoura no meio da perna e ficar pulando num campo. Sem sentido nenhum. Perfeito! Ou se não ficar fazendo, como fala, brincava quando era pequeno, que como fala que tinha, sim, eu era uma criança. Ah, sim, Mas é outra depois eu nunca coisa. peguei assim de tipo, ir pra esses marmanjos já e ficar, tipo, expelharmos assim, no nada, gente. Pelo amor de Deus. Como diria a geração Z, isso é cringe. É Isso é cringe. É cringe. cringe demais. E Gente, eu acho assim, essa galera que joga quadribol, olha, eu amo, sério, eu acho o auge, eu acho o auge. Mas voltando no Stage Door que vocês estavam falando, eu me lembro da Cíntia Erivo, musa maravilhosa, né? A Cíntia, ela Temos um fã. Quem não é fã da Cíntia Erivo, gente, né? Quem é fã da Cíntia Erivo apenas respira, né? A Cíntia, ela quando ela estava fazendo a Cilly, né, no Color Purple na Broadway, ela era muito cobrada de fazer Stage Door e teve uma época que ela não estava fazendo. E porque, enfim, é um personagem que exige muito vocalmente, entre outras coisas, né, do ator. E eu lembro dela postar no Instagram dela falando: olha, o seu ingresso não te dá acesso a Stage Door. Eu não sou, tipo Nossa. assim, eu não sou obrigada a fazer Stage Door. Tipo, você foi ver a peça e eu dei o meu melhor, Muito sabe, bem. no papel e tal. E desculpa se eu não tô fazendo Stage Door, mas eu tenho que cuidar da minha voz, do meu corpo, para poder entregar uma Cilly para a próxima sessão, entendeu? claro Sim. que De você amanhã e tal. pagou, sabe? Então, eu lembro que ela falou isso, enfim, aí as pessoas acabam respeitando, né? Acabaram Uhum. respeitando mais. Mas realmente, eu acho que rola isso que o Júlio falou. O Júlio Veloso. Veloso. Aquele que já tô aqui. É porque pra mim que só aparece assim, Júlio e o outro, Júlio César dos Júlio, Santos. é Então, verdade. o Júlio César, o Júlio Veloso falou que a pessoa ela pagou um bom dinheiro para ver, né? E ela acha que ela vai ter acesso, enfim. E nos Estados Unidos tem uma coisa também para show que a pessoa compra o meet and greet, né? Para Sim. show de música normalmente. Mas assim, daqui a pouco vão fazer isso para Broadway também, né? Não duvido. No Não duvido. doc tem. Eu não sei se isso é spoiler, aquilo, né? Que aquele que fica Não, falando mas os se você acha detalhes. que pode Mas ser. assim, tem uma parte de um stage door que não é com ninguém especificamente em que foi entrevistado. É uma mãe que vai assistir. Não lembro agora qual o Ela musical vai da Patti assistir LuPone. como fala, Warpaint. Warpaint. Ela vai Ah, assistir sim. Warpaint. E aí ela vai no stage door e pega um autógrafo da Patti LuPone, sei lá, alguma coisa pro filho. Ela fala: posso te falar uma coisa? Aí a Patti: pode. Ela: eu não sei quem é você, mas meu filho é obcecado por você, então por isso que eu tô pedindo esse autógrafo e tal. Aí ela fala assim: eu acho que você deveria me conhecer, então, para passar a me conhecer. Sim, maravilhosa. Nossa, eu Muito achei a ela. mulher desagradabilíssima. Tipo, eu não te conheço. Ai, moça, quem te perguntou? Não te Nossa, amada, quem tá sabe? circulado de fã sou eu, não você. Ah, Hoje. Eu achei assim, que ela queria falar assim: olha, meu filho é louco por você, e eu tô aqui por isso. Talvez ela estivesse viajando para Nova York, e o filho dela, não, você tem que ver a Patti LuPone no Warpaint. E mas aí é ela foi. o povo Eu, acho que faz uns comentários muito sem noção, não pensa, sabe? mas eu achei até ela educada. Ah, não, Ela sim, óbvio, perguntou: posso Sei te não. falar uma coisa? Sim. Ela não chegou falando. Mas assim, eu entendo que muito sem noção. Ah, Mas é mas teve. sincero, ela poderia só ter falado: meu filho é louco por você. Também É um acho. corte, uma edição no pensamento, Exatamente. É, um filtro.
Sim. Claramente ela não sabe quem é Pérola do Pão, porque se ela soubesse, ela nunca teria dito isso. Porque Exatamente. é muito toma desavisada, porque agradeça Quando... que você não levou um telefone na cara. Não, porque... eu tava só olhando, eu falei, meu Deus, o que é que ela vai responder? Mas tem uma história até do The Prom também, né? Da época que eu acompanhava os atores, porque teve uma sessão que do nada uma fã gritou, tipo, eu te amo pro Brooks Ashmanskas, que fazia o Barry. E isso quebrou a cena, tipo, imagina, tá rolando a peça e quebra do nada a cena, tipo, todos os atores se desconcentram por causa que uma doida gritou te amo, né, lá da plateia. Aí no final, no stage door, ela foi lá, né, e estavam filmando tudo, né. Ela foi lá e pediu desculpa pra ele, né. Nossa, ele deu um esporro nela, mas deu um esporro nela, falando que ela era mal educada, que ela nunca deveria fazer isso, que ela não sabe, tipo, o quanto isso atrapalha o teatro, que isso, tipo, é uma falta de educação. Nossa, foi lindo esse esporro que deu nela, tipo, e ela só falava, tipo, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, tipo, mas também ela não se bota, tipo, se bota no lugar dela, tipo assim, senta ali e assiste, sabe? Não precisa ficar gritando te amo no meio da peça, sem do Não é um nada. show, né? É uma peça. É diferente. Mas ó, você falou isso sobre coisas que atrapalham no teatro. A sua amiga do Starlight Express, ela tava lá quando ela tava sendo filmada, ela ficava cantando, ela não estava dublando, ela estava cantando todas as não! músicas durante a peça. Não, ela tava cantando o Mega Mix, que é no final, que todo É mundo só pode isso? filmar, assim, que pode filmar, pode dançar, pode fazer Que o eu que quiser. fiquei assim, eu falei, Não. nossa, eu não gostaria de sentar perto de uma pessoa Não, que fica não, ela, gritando, berrando todas as músicas da peça do seu lado. Não não, dá. era É o Mega Mix, que era o desagradável. final só. Ela Não, é porque tinha tranquilo. gente que fazia o regimento como fala, do musical inteiro, gente. Não tinha coisa pior. Sim, Eu já tinha um vi. ódio tão grande. Eu sentava a pessoa lá jurando que estava regendo o musical. Eu falava assim, não. Essa pessoa já transcendeu o nível de desequilíbrio totalmente, sabe? Gente, mas vamos lá, pra gente não se prolongar tanto, deixa eu fazer agora uma pergunta, passar para nossas histórias como fã. Qual foi o musical que vocês mais assistiram e por quê? Deu um motivo por que vocês acham que vocês assistiram esse musical tantas vezes? Número de vezes e o porquê. Eu acho que eu acho que eu sei. Acho que eu sei qual é. Pensei aqui. Deixa eu começar então por mim, já que eu levantei e até Beleza. mesmo porque é a minha imagem aqui de fundo, né, pra quem tá vendo o vídeo, que é o musical Vingança, né, que é o musical da Ana Toledo. É um musical que eu vi 20 vezes, e assim, eu amava, mas eu tinha, né, meus motivos também por ter visto 20 vezes. Até mesmo porque era um ingresso bem baratinho, que quando eu tava no CCBB era só R$ 5 o ingresso, então, tipo, era suave pra ir assistir várias vezes. Mas eu lembro que eu peguei a última sessão da primeira temporada, e pra mim eu lembro, assim, que eu fui assistir muito doente, muito mal, tipo assim, eu até não tava querendo ir porque eu tava com muita tosse, tipo, praticamente, né, tipo, com Covid da época, porque eu tava com febre, tava tossindo o tempo todo, mas eu lembro que eu me entupi de pastilha pra não ficar tossindo e fui porque era a última sessão, de repente nem ia ter mais outras temporadas, falei, não, preciso assistir porque tá todo mundo falando super bem desse musical, e sentei lá, fiquei apaixonado pelo trabalho, me encantei com tudo, com a história. E eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com um musical realmente brasileiro, tipo um jukebox brasileiro, e que pra mim fez sentido, tipo assim, de que não precisa ser aquela coisa gigante Broadway pra ser uma história boa, pra ser um musical bom. Então, isso caiu minha ficha, por isso foi em 2013, né, já faz um tempinho. Então eu falei, nossa, se voltar para uma outra temporada, eu quero assistir várias vezes, né? E voltou. Daí eu, tipo, e o ingresso ainda era baratinho também, era no CCBB. Então, todo mundo assim, queria levar as pessoas assim pra ver. Assim, se tinha uma pessoa que tava interessada em ver, eu falava, vamos, eu te levo e até pago pra você assistir comigo. Então eu acabava levando as pessoas pra assistir junto. Você me levou, eu lembro. Eu te levei, nossa. Sim, sim. Nossa, isso eu não lembrava, olha só, porque eu fui muitas vezes. Mas esse dia que eu fui assistir que tava super doente, eu lembro que assim, eu saí tão feliz e tão alegre que eu saí até praticamente curado do teatro, sabe? Tipo assim, eu saí bem, tipo, no dia seguinte eu tava nem me sentindo mais mal e já tava assim, 2 semanas doente, podre, sabe? Olha, os diretores do documentário perderam aqui uma peça-chave, um personagem maravilhoso. O teatro cura. E daí, quando, tipo, daí passou pra terceira temporada, que daí até mudou de teatro e tudo mais, eu continuava indo de vez em quando, mas foi numa época que também daí um relacionamento não deu muito certo, o meu ex terminou comigo e foi uma coisa que me abalou muito.
Tipo, eu fiquei super depressivo e não tava bem. Então, assim, o meu escapismo era sentar e ver o Vingança, sabe? Tipo, e como eu comecei a ir com muita frequência e pagando tudo mais, né? Os atores falavam assim, nem precisa. Tipo, quando quiser vir, só fala que tem ingresso pra você, né? E daí, tipo, era basicamente, toda quinta-feira eu ia assistir, mas eu sempre levava alguém junto, né? Então, no final das contas, eu assisti 20 vezes, mas eu usei meio como um escape mesmo da realidade. Tipo assim, porque era um momento que eu sentava, que eu ia me divertir, que me conectava com os personagens e eu não ia pensar no meu ex, sabe? Não ia pensar na tristeza que eu tava sofrendo. E tanto que assim, eu saía do teatro e aquela tristeza voltava. Às vezes eu saía chorando do teatro porque eu voltava pra realidade. Então, eu entendo muito as pessoas que falam, sabe, em questão do escapismo, sabe? De que o teatro melhora a sua vida pelo menos por umas 2 horinhas que você tá ali, sabe? Então isso é real, tipo, por isso que eu acho que o Vingança pra mim me representa tanto, né, como fã de musical e se tornou uma coisa bem especial pra mim, tipo, tenho muito carinho porque eu acho que me ajudou muito numa fase importante, sabe? Que eu precisava de ajuda. Então, basicamente essa é a minha história de fã. Você não pensava no seu ex, você pensava em vingança. Vingança. Eu preciso achar uma forma de me vingar dele. Lá, se fosse fazer igual do musical, não dava melhor, não. Para de E dar spoiler. vocês? Bom, como eu disse, acho que o que eu mais assisti foi Wicked, que eu assisti 5 vezes. Ó, não é um fã louco aí, ó, viu? Não, tô super. Assim, eu tô dizendo os que eu fui pra assistir, Sim, paguei pra sim. assistir, porque assim, eu trabalhei em lojas de alguns musicais. Então, assim, tem uns que eu assisti várias vezes, porque eu tava lá trabalhando, terminava as pessoas entravam, fechava Você a sentava lojinha, lá, é? assistia, depois saía no intervalo, vendia, enfim. É, mas Wicked eu fui porque enfim, eu quis. Eu não sei explicar, porque era muito legal, porque a bruxa voa, porque a outra usa rosa, e porque tudo é muito divertido e as coisas dão certo. E eu gosto de coisas bonitas e divertidas. Aí eu levei a minha sobrinha, que ela era muito pequenininha, ela Ah, tinha uns 5 aninhos, ela ficou apaixonada. Ela falava assim que ela queria ver a bruxa, a bruxa. E aí depois acabou, saiu de cartaz, falei, a bruxa foi embora, meu amor, e né? talvez não volte mais. Um grande beijo. Mas é isso, acho que eu não sei, não tem motivo. É que eu gosto de musicais popzinho. Ai, gente, é isso. Beijos da Gen Z. Eu acabei assistindo até o Wicked mais vezes que você viu 7 vezes, mas pra mim. Não, 7 vezes não, 6 vezes. 7 foi o Lemis. Mas Mas você é Wicked Family. Não, mas pra mim, assim, a minha experiência, tipo, de Weekly foi assim que não me ajudou a superar uma coisa difícil. Porque eu lembro que na última sessão que eu assisti, que não foi a última sessão, mas foi a última vez que eu ia assistir realmente, né? Que foi antes de eu ir viajar e ir pro Paraná de férias, minha mãe mandou mensagem falando que meu pai tava no hospital, né? E eu fiquei super mal e tudo mais. E aquela sessão foi horrível, não terminava nunca mais, eu não conseguia me concentrar na peça. Então aquele dia foi o dia que o teatro não conseguiu, sabe, me desconectar com a minha vida real. Mas enfim, a minha última sessão de Wicked foi triste, mas enfim, né? E aí, mais Eu, histórias? o musical que eu vi mais vezes, que eu vi 25 vezes, foi O Homem de La Mancha, em 2014. E eu acho que Gente, eu naquela. sou tosquíssima perto de vocês, cara. Esse ano eu faço 26 anos, né? Naquela época eu tinha 18. E era, tipo, pra mim era também era um momento de que eu tava, tipo assim, conquistando o auge da minha independência. E foi uma época que eu conheci muitos amigos, né? Então, era a época que, por exemplo, eu conheci a Letícia através do La Mancha. E eu conheci vários amigos através, né? Tipo, todos vocês aqui eu conheci através do teatro, né? Com exceção do Thiago, que já fala que não foi diretamente, né? Já foi por terceiros. Mas era porque a gente estava todo mundo junto, sabe? Era uma excursão. Quem viveu essa época La Mancha sabe que era uma excursão. Eu também passei pela época madrinha, né? Também Sim, ali. que Mas só saudades. que eu não assisti tantas vezes como eu gostaria. Mas o La Mancha foi tipo assim, a gente batia a carteira no teatro, mas não era, era além de ver o musical, era também porque a gente, por exemplo,
saía de casa 2 horas da tarde e ia assistir a sessão das 6. E a gente, tipo, ia rodar São Paulo, sabe? A gente ia comer, a gente ia visitar, a gente ia pro cinema, a gente, sabe? E era, tipo, sempre em 8, 9 pessoas, às vezes até mais, sabe? E era isso, porque a gente tava entre amigos, sabe? E depois a gente ia lá, assistia e, enfim, comentava. Isso quando a gente não ia lá pros remanescentes, tipo, 9 horas da manhã, a gente num frio, às vezes, ou num calor, queimando naquela Paulista pra pegar já os ingressos. E foi sempre assim, tipo, era porque tava com todo mundo ali, sabe? E para mim, por exemplo, o Stage Door sempre foi. Nunca fez diferença, assim, tipo, eu nunca fui assistir várias vezes pra esperar alguém. Tipo, é muito difícil eu esperar alguém, sabe? Geralmente eu espero se são meus amigos que estavam fazendo, sabe? Que eu conheço. Aí eu espero, converso e tudo mais. Mas se não, é difícil eu ir, sabe? Às vezes eu vou, mas também não faço questão. Por exemplo, eu vi o Wicked 10 vezes. E tipo, fui alguma. Nossa, eu acho que eu fui o quê? 4 vezes. E olhe lá, como fala no Stage Door, eu fiquei esperando, assim. Eu ficava, consequentemente, eu vi os atores, obviamente. Como fala, quem não era. Quem eu já não conhecia e que já não era. Que era meu amigo. E, tipo, via lá e. Era assim, só porque eu tava com todo mundo ali, sabe? Tipo, não porque eu É tava pelo rolê, esperando. né? Era pelo rolê mesmo, porque vira uma coisa. Tem gente, eu acho que, tipo, no meu caso, quando termina ali, você sabe que vai ficar no stage door, quando fica assim, só o chorume, quando vai todo mundo embora, que aí fica só quem já é bem assim, nível hard, vai ficar ali pra, enfim, Sim. fazer, como fala, o babado acontecer. E aí eu ficava ali porque tava todo mundo junto também, a gente ria, comentava e tudo mais. E era isso mesmo, sabe? Então, A pra gente mim, por isso que apontava para os fãs de verdade e a gente. ria deles. Ai, Ai, que que horror. horror! Olha a empatia, Aham. Então, gente. foi por Olha a isso que eu falei empatia. até no começo sobre o documentário de que eu senti falta de ter esse equilíbrio, sabe? No roteiro, falando sobre os fãs que também não usam. Já fui muito pro teatro, como falo, como um escapismo no momento de não estar muito bem, de não estar muito contente, sair renovado, obviamente. Mas só que a minha maior experiência de mais vezes indo assistir foi porque era para um propósito bom, sabe? Tipo, eu tava feliz, eu queria estar com todo mundo ali, era legal. E era literalmente um rolê, sabe? Então eu senti muita falta no documentário de pontuar isso, sabe? Que nem todo mundo recorre ao teatro porque está quebrado de alguma forma, né? Uhum. Isso é bom levar em consideração. Só abrir um parênteses aqui, né? Você falou dessa época do Homem de La Mancha, do Madrinha. Nossa, a gente tinha que fazer um especial só sobre dessa época, sobre os fãs do Madrinha e do Homem de La Mancha. Nossa, gente. Porque foi muito especial. Até hoje, assim, eu tenho muita saudade, saudosismo da época do Madrinha Embriagado, porque era muito legal se encontrar com os fãs e assistir e ver o elenco diferente e sair fazer o rolezinho pela Paulista depois ou antes. Ah, era muito bom, era Era por muito bom. tudo, foi a Saudade. melhor época, sabe? Foi, E foi a eram melhor fãs época. saudáveis também, né? Ah, Tirando mais ou uns menos, outros, é. Tinha uns que tinham já visto o kkkkkkkkkk, Madrinha embriagado mais de Um 150 outro que vezes. que destoa. tinha tatuado no corpo, né? É, nossa, tinha E gente que que até tatuou. stalkeava e que chegou na casa e Sim. todo esse rolê. É, mas assim, a gente que curtia realmente o rolê de ir pro teatro, assim, era muito gostoso. Era tipo, era saudável o lance. E Nossa, como era de total. graça, então assim, a gente passava, se tinha ingresso, beleza, a gente entrava e ficava, né? Eu pegava filas ali, né? Ficava um pouquinho. Então, nossa, era uma delícia. Era, nossa, uma delícia. Como era bom. E Saudades. agora o Júlio falando, fica muito claro isso mesmo, né? Que faltou essa coisa das pessoas de mostrar a gente que vai porque gosta, porque é feliz indo, tô feliz, tô tranquila, tô plena, tô bem assistindo isso, sabe? Não realmente como escapismo. Como eu fui lá assistir Wicked, porque eu gostei, a moça voa e é verde. Foi porque o rolê era maravilhoso, porque era de graça, a gente ia pra Paulista, ria e comia. Sim. Tipo, é isso, às vezes é só muito divertido. É, Mas vamos é. lembrar aqui que, tipo, das 25 vezes que eu assisti, 24 eu chorei como fala, num Sonho Impossível. Ai, meu Uma só eu Deus não do chorei céu. porque eu tava com muita dor de cabeça. Eu falei assim, era isso ou ficar com muita dor de cabeça. Eu tava no meio, tava só ainda, faltava muito tempo pra acabar ainda. Aí eu falei assim, não vou chorar dessa vez. Nossa, eu ia Mas eu conseguir. chorava real, gente, Eu vi assim. 10 vezes a Mila Mancha, eu achei demais já até.
Mas vocês não iam sozinhos, vocês iam com um rolê, então iam com Sim, pessoas. sim. Aquela coisa, né? Pessoas que precisam de ter pessoas são as pessoas mais sortudas desse Exatamente. mundo. Já diria Fanny Price. Então, o musical que eu mais vi, vocês foram falando, e aí eu lembrei que, assim, morei uma vida em Aracaju, Sergipe, sim, sou sergipano, muita gente ouve aqui, não sabe disso. Moro no Rio de Janeiro há alguns anos, então, assim, morando no Rio de Janeiro fica até mais fácil de ver os musicais, né? Em Aracaju já era mais difícil, era a viagem mesmo. Um dos primeiros musicais que eu vi quando eu ainda não morava no Rio foi o Beatles no Céu de Diamantes, que eu vi quando estreou lá no Sesc Copacabana. E esse musical, acho que ele tá em cartaz até hoje, né? Nunca acaba. Então, foi o musical que eu mais vi Sopro. e eu sempre ia com outras pessoas. Então, assim, eu já fui com namorados no plural. Porque, Rodada. né? Não é rodado, foram 2 só. Mas Poliamoroso. eu fui de graça, eu fui pagando, enfim, porque eu conheço a Maria Bravo, que fez parte do Beatles por sei lá quantos milhões de anos, né? E aí eu vi o Beatles em vários teatros diferentes, até em teatros que nem existem mais, porque, né, tá tanto tempo em cartaz que deu tempo de coisa fechar. Mas foi com certeza o que eu mais vi. E não era nem por um motivo específico, que a peça, isso, que aquilo, enfim. Acho que, principalmente a peça, quando era lá no Sesc Copacabana, que é um teatro de arena, eu acho que a peça era mágica, era uma coisa incrível, inclusive deveriam voltar a fazer em teatro de arena, mas eu sei que é difícil, não tem muito teatro de arena aqui no Rio, enfim. Mas com certeza essa foi a que eu mais vi. E a outra, o Júlio César dos Santos, falou uma coisa, ele trabalhou em lojinha de musical e tal, acabava vendo. Eu trabalhei na produção de um musical acadêmico da Unirio, que foi o Book of Mormon, enfim. E também foi um musical que ficou muito tempo em cartaz, porque fez uma temporada na Unirio, aí a Bárbara Eliodora chegou a fazer uma matéria, aí lutou, aí fizemos uma segunda temporada na Unirio, fomos para outros teatros, inclusive Cidade das Artes, então assim, acabei vendo, e como eu controlava a fila, por exemplo, lá no o Teatrinho da Unirio, o Palcão, que tem esse nome, né? Palcão, mas cabem 100 pessoas. Aí eu ficava ali na porta, tinha a lista de convidados, mas assim, tinha a distribuição de senhas. Então eu tive contato com esse pessoal, fã da peça, fã dos atores, enfim, porque tinha os familiares, tinha o pessoal que ia ver, mas tinha o pessoal que ia ver diversas vezes. Tinha um garoto que não citarei o nome, mas se ele estiver ouvindo, ele sabe que é ele. Eu acho que ele era fã dos atores, enfim. E ele ia praticamente todos os dias. Todos os dias. E ele entrava na fila, ele era o primeiro da fila. E porque era distribuição de senha, e teve uma época que estava meio que impossível. Inclusive, a mãe da Kiara Sasso foi assistir e eu consegui dar um jeito de dar uma cortesia para ela e para a mãe dela. Ah, eu lembro desse Elas, rolê. você lembra desse rolê? Enfim, beijo, mãe da Kiara. Enfim, porque ela conhecia também o diretor, mas ela foi na cara e na coragem, chegou, e quando começa a distribuir as senhas? Eu falei, então, senhora, as senhas já foram todas distribuídas, a peça é um sucesso. Aqui. Então, assim, e rolava assim, deles pedirem pizza, levarem comida, porque ficavam lá horas, eles chegavam. Eles até perguntavam que horas vocês vão começar a distribuir as senhas. Aí a peça começava, acho que 9 da noite. A gente começava a distribuir as senhas, acho que umas 6 horas, que era a hora que a gente chegava. A gente também não ia chegar meio-dia. A peça era 9, né? Então já tinha gente lá, sabe? Era muito louco. Mas eu acho assim, no caso de lá, tinha a questão de que era gratuito, né? Sim. Que, como vocês falaram do La Mancha e do Madrinha, né? Que tinha. Esqueci o nome daquele teatro. Fiesp? Não. Não, César. SESI. E
Então, assim, também rola isso. Tipo, é de graça. No caso de lá, você entrava na internet para pegar o seu ingresso, era uma coisa mais organizada. Lá não, era uma coisa que a gente que criou esse negócio de senha para organizar a fila. Aí eu dava a senha pra pessoa, anotava o nome da pessoa e o número dela na fila. Imagina. Só para Nossa. tentar ser justo com quem chegou cedo, Sim. sabe? Mas assim, eu não via ali naquelas pessoas que iam repetidas vezes o que eu vi no documentário. Eu achava que assim, elas iam, talvez porque, já tô aqui, estudo aqui na faculdade, que era na Unirio, né? E aí, fico aqui até mais tarde, depois aproveito a carona do pessoal e tal. E essa pessoa que ia sempre levava outras pessoas. Então era uma coisa que eu acho que era aceitável, eu acho. Mas assim, não sei, né? Espero que ele esteja bem hoje em dia. Mas enfim. E você, Né? Fio? Então, o meu musical é Hathaway, que é o que tá aqui na minha foto de fundo, para quem tá vendo o vídeo. Eu assisti ele 10 vezes, 3 no Brasil e 7 na Broadway. Aliás, 5 na Broadway e 2 em Los Angeles. Enjoada. Eu sou uma pessoa viajada. É, Eu amava o musical por causa do filme, né? Eu vi o filme no cinema, acho que em 98, 99, acho maravilhoso. Foi muito importante, na época eu estava saindo do armário, não tinha muita representação queer. Então, para mim, aquele musical foi totalmente inovador, transcendental. Foi, assim, uma época da minha vida muito importante. Eu criei uma relação muito forte com ele. E na época eu sempre quis ver ao vivo. Teve a versão no Brasil com Pierre Baitelli, com aquele menino do Sandy Júnior, que eu esqueci o nome, Paulo Vilhena. Paulo Vilhena. Isso. Aí eu vi. Aí o John Cameron Mitchell veio para o Brasil fazer uma One Night Only com o elenco brasileiro, que foi maravilhoso. Assim, eu participei do Catarse na época para ter meet and greet, para ver e tudo mais. Estava totalmente obcecado. Aí o Catarse não deu certo, eles não conseguiram a vaquinha, mas ele veio do mesmo jeito. Aí eu fui assistir, foi maravilhoso. Ele cantou música em português, o John Cameron Mitchell. Foi assim uma noite, quem estava lá sabe o quão surreal foi aquilo, ver ele cantando Sonho Meu. Uma noite mágica. Foi mágico. E aí eu achei que tinha acabado aí, tipo, minha relação, só que aí montaram o Revival na Broadway com o Neil Patrick Harris. A minha melhor amiga é tão obcecada quanto eu, então assim, é sempre bom realmente você ter alguém que te acompanha nas loucuras. E a gente falou, não, vai ter na Broadway pela primeira vez, a gente dá um jeito, vamos pra lá. A gente ainda era uma fase bem menos... Era um sacrifício, assim, largar tudo e ir pra lá. Mas a gente fez, foi lá, foi assistir com o Neil Patrick Harris. Voltamos, feliz, nossa, que bom, agora acho que eu já vi Hedwig. Aí anunciaram que o John Cameron Mitchell, acho que um ano depois, anunciaram que o John Cameron Mitchell ia fazer. Largamos nós de novo tudo, juntamos dinheiro, fizemos dívida, tudo que tinha que fazer, pegamos albergue de 15 pessoas, blá, blá, fomos pra lá. Aí, o dia que eu cheguei, eu assisti, a minha amiga ainda não tinha chegado, eu falei assim, eu vou assistir uma vez. Aí eu assisti com o John Cameron Mitchell, aí ele quebrou a perna. Antes da minha amiga chegar, ele quebrou a perna. Aí eu falei assim, vou assistir de novo, porque a qualquer momento ele vai parar de fazer, porque ele tá fazendo com a perna quebrada. Ele tava literalmente pulando numa perna só pelo palco. Aí eu assisti de novo com ele. Aí, logo depois disso, anunciaram quem ia substituir ele, porque ele tava com a perna quebrada, era o Michael C. Hall. Eu falei assim, não, agora tem que ver, gente, é o Dexter, eu tenho que ver. Aí eu assisti de novo com o Dexter. E aí, por muita curiosidade, eu fui fazer uma viagem Tudo de isso antes trabalho. da sua amiga chegar? Ela chegou para ver com o Michael C. Hall, ela só viu com o Michael C. Hall. Ah, tá. Aí depois a gente deu, eu dei a sorte de eu ter uma viagem de trabalho quando eu fui para Netflix. Eu fiz uma viagem para ir conhecer a Netflix lá em Los Angeles. E em frente ao hotel onde a gente estava, tinha um teatro onde estava passando Hedwig com Darren Criss. Aí eu assisti, obviamente, mais uma vez com o Darren Criss, porque assim, era em frente ao teatro onde eu estava. Você, ai, que droga, destino. Eu Gente, não era surreal, queria. porque eu tinha uma sala de conferência onde eram as reuniões da Netflix. E atrás de onde a pessoa estava falando, da janela onde a pessoa estava falando, tinha aqueles olhos gigantes do Heather. Aqueles olhos ficavam a reunião inteira olhando para mim. E aí, quando eu fui assistir, eles falaram que na semana seguinte, Darren Criss não faria, quem faria era a Lina Hall, que era a atriz que eu tinha assistido todas as vezes que eu vi, era com a Lina Hall fazendo a Itza. E aí eu falei, não, então eu vou ter que fazer uma última vez para ver com a Lina Hall fazendo. É a primeira vez que eu ia ver uma mulher fazendo Hedwig, então foi a última vez que eu vi. E foi um musical que, assim, eu fui um pouco perseguindo, mas ele também foi um pouco me perseguindo, assim, coisas da vida me levaram a assistir, então
E provavelmente é um musical que se você tiver uma oportunidade de ver de novo, você veria, né? Sem Nossa, dúvida. se anunciarem agora, eu já tô comprando a passagem. Olha, querida, vacas gordas, né? Só faltou o Ty Diggs pra dar bingo, né? Ah, queria. O Andrew Né? Ramos também não vi. Mas enfim, dá pra ver que nós somos, assim, tipo, uns fãs saudáveis até, né? Tipo, a gente não fez nenhuma loucura, assim, Todas realmente, né? medicadas, É. todas com terapia. Todo mundo foi, fez a terapia para poder, né, saber se comportar em dia. Sim, sim. Ninguém, né, deu uma de stalker louco, né, de seguir a torta na casa, que já aconteceu Mas isso. uma coisa que eu queria até salientar, que eu acho muito bonito, lembrando dessa parte, do escapismo e tudo mais, do poder transformador do, como fala, do teatro, no sentido de que, tipo, eu conheço várias pessoas que começaram como fãs, né? Isso me lembra até um pouco o que o Thiago estava falando. Começaram como fãs, sabe? Indo assim 100 vezes. E elas perceberam que não só toda vez que elas saíam do Convala do Teatro, elas saíam daquela realidade, mas elas não usaram isso como uma forma de. E não que, como fala que as outras pessoas que usam isso estão fazendo errado, não. São casos e casos. Mas que elas viram que, tipo, eu preciso fazer uma mudança na minha vida, sabe? Eu preciso. Eu tô saindo aqui do teatro e eu tô sentindo que, tipo. O que eu tô voltando pro meu trabalho não é o que eu quero, sabe? E elas perceberam que elas queriam fazer alguma coisa relacionada àquilo e não para ficar voltando para todo santo dia para, como fala, para uma realidade alternativa. Mas porque elas perceberam que, tipo, eu não vou poder, que nem aquela mulher lá do documentário, eu não vou poder trabalhar com teatro como atriz, né, ou como ator. Mas então eu vou trabalhar indiretamente ali no backstage, sabe? Ali fazendo alguma coisa. E eu conheço pessoas que foram atrás, sabe? Se formaram, trabalham, então, tipo assim, realizados. Eu falo assim, eu precisava sair do trabalho que eu tava, do que eu fazia, que não era o que eu queria, sabe? E hoje em dia, tipo, sabe, trabalha em várias produções, tá feliz e sempre foi um fã saudável, mas, tipo, serviu como uma forma de reflexão, sabe? Salvou essa pessoa e ela agora, tipo, tá super longe, sabe? Tá super bem resolvida, super bem sucedida, porque se envolveu de uma forma que conseguiu tirar um proveito daquilo, sabe? E ajudou ela. Então, por isso, o teatro também, ele muda literalmente a vida das pessoas, né? Fazem ela acordar para algum propósito novo, para transformar a vida, né? E tem aquelas também, né? Que, enfim, vai comunicar. Ou seja, eu não vou começar a falar muita coisa, senão a gente vai ter que deletar esse episódio também, Pelo né? amor de Deus. Não, acho que a gente tá tão tranquilo, pelo amor de Não, Deus. dessa vez a gente tá tranquilo, né, Júlio? Né, Július? Exatamente. Aquela vez a gente tava um pouco raivosa. Nossa, a gente Aquilo, quase né? falava nomes, né, até. Porque tava no ápice mesmo. E tinha aquela coisa de. Claro que a gente não tá aqui pra cagar regra do que porque as pessoas têm que ir ao teatro ou não. Cada um vai porque quer e cada um sabe o que faz, assim. Mas é que às vezes é meio. Às vezes a gente fica olhando meio assim. Enfim, né? Tudo que foge da normalidade é estranho, a gente olha com estranheza e pergunta o que que tá acontecendo. E é Tudo isso bem aí. você ver 1000 vezes. Só É. assim, tipo, se você não tá bem, vai assistir depois que tomou sua Ritalina, sabe? Tipo, Saiba depois se que comportar, né? Não vai É. incomodar os atores, não vai sentar lá e ficar cantando do lado dos outros, regendo imaginariamente. Isso é desagradável, porque aí você sai do seu espaço, olha, já ficando nervosa, mas aí você sai do seu espaço, você já entra no espaço do outro, e aí eu acho isso péssimo. Sim. Olha, uma coisa que o cara lá do Reddit, que a gente não gostou muito dele, ok. Mas uma coisa que ele falou no final, eu concordei. Assim, o dinheiro é da pessoa, a pessoa gasta o dinheiro como ela quer. Sim. Se ela quer comprar milhões de coisas no meio musical, se ela quer viajar para ver o musical, comprar vários ingressos, enfim. Portanto que você não machuque ninguém. Ele fala isso, assim. É, Portanto que você não machuque Exatamente. ninguém, tá tudo bem. tá tudo bem. Então, assim, isso é a linha tênue do fã e do stalker. Sim. Então, assim, Que se você não você machuque ninguém, não deixa é ninguém desconfortável também, né? desconfortável. Eu acho que a dica é: estou invadindo o espaço da outra pessoa? Se você não estiver invadindo o espaço da outra pessoa, tá saudável. Sim. Entendeu? E Mas é é que eu acho isso. que quem invade não sabe. Ela não Mas faz assim, Exatamente, porque já é conscientemente. um Ela problema acha que ela tá sendo uma psicológico. fã. E tem uma diferença entre o fã Brasil e o fã, sei lá, americano, gringo,
Por exemplo, o Rafa foi ver o Vingança trocentas vezes. Ele chegava lá, não, você já é de casa, assim, fala com a gente, que a gente te dá Sim. uma cortesia, etc. Lá não tem isso, não. É. Lá eles continuam pagando, entendeu? Para ir. Sim. Existe Capitalismo, não? aqui você meio que, em algum momento, você se vê numa mesa de bar bebendo com os atores. Isso pode acontecer. Mas, assim, para isso acontecer, tem que ser algo natural. Você não pode Não forçar essa forçar. barra, entendeu? E às vezes eu vejo algumas pessoas que são fãs de musical, muitos acabam indo muito ao teatro, como o Júlio Veloso falou, né? Algumas dessas pessoas até chegaram a fazer curso e hoje em dia são atores, trabalham com isso, Não, enfim, foi o né? Júlio César. Foi o Júlio Foi o Veloso. César que falou? Foi. Tá. Tá. Ai, Mas gente, tudo bem. Tem dois Bom, Júlio César aqui, ó. Só que um é Veloso e outro é Araújo. Então, assim, rola isso. Por exemplo, eu já fui ver peça algumas vezes, né? E aí, quando a pessoa sabe que eu gosto de teatro musical e tal, engraçado, as pessoas sempre me perguntam, não sei se acontece com vocês, você é ator, você tem vontade de fazer musical? Sim. E eu falo, não, eu não sou ator, não tenho vontade, eu sou muito feliz sendo plateia, sabe? Sei lá, eu acho que tem esse estereótipo de que o fã de musical é um cara que gostaria de estar ali, Sim. né? E não é o caso de todo mundo. Eu acho legal quando a pessoa simplesmente ela sabe que ela tá feliz ali. Eu sou plateia, sou feliz assim, que gosto de ir ao teatro porque eu gosto de assistir e etc. Porque ninguém fala pro cara que vai ao cinema toda hora, você tem vontade de fazer um filme no cinema? Ninguém fala Mas isso. esse questionamento que as pessoas fazem é porque elas mesmo precisam encontrar uma justificativa para poder, de alguma forma, entender o porquê você tá fazendo aquilo, sabe? Então, como eu falo, é para isso. É só para isso. Elas querem encontrar uma justificativa para tentar entender. Elas querem entender, ai, por que você vai? Por que você vê tanto? Não. Ou você quer ser o cantor, se você tá indo tantas vezes no show, ou você quer ser o ator, ou você, sabe? Tipo, e não é sobre isso, sabe? Novamente, as pessoas sendo intransigentes. Mas aí a gente aí tá entrando aí outros detalhes aí, a gente tá saindo um pouquinho fora. A gente até já falou bastante hoje. Eu acho que deu para dar um bom resumo, né, do documentário sobre nossas ideias de fã e como nós somos fãs. E eu acho que é Eu só queria isso, falar né? uma coisa. Eu Sim. acho que a gente falou tanto sobre esse tipo de fã do documentário, mas só queria deixar claro também que, tipo assim, isso é o 0,01% dos fãs. A maioria das pessoas no seguidor são simplesmente pessoas que estão tão gratas pelaquela experiência que querem, de alguma forma, falar obrigado, sabe? São pessoas que querem simplesmente passar amor. Elas não necessariamente querem passar stalker. Eu sei que você estava vestindo quando você foi dormir ontem à noite, sabe? A maioria das pessoas é amor, é carinho, e eu acho que muito ator se alimenta disso de uma forma muito gostosa e alimenta essa relação por isso, não só por obrigação de fazer stage door, mas porque gostam dessa troca. E assim, não tenham medo de fazer stage door no sentido de não tenham medo de demonstrar que vocês ficaram felizes com aquele conteúdo, que vocês amaram o que eles fizeram. Isso é super positivo desde que o ator queira. Também não fiquem putos se eles não quiserem. Mas assim, fã é uma coisa muito bacana, uma coisa maravilhosa e que mantém o teatro até hoje, assim. Então, Sim, é só que tá exatamente. falando Fã daquela é maravilhoso. podre em cima, sabe? É isso, ou seja, resumindo tudo, sejam fãs saudáveis, sabe? Tipo, tenta ficar atento ao passar da linha tênue aí. Aos sinais, aos sinais. Se você tá chegando, tá vendo que a polícia tá chegando também, porra, talvez seja você. E se você é fã do Musicalcast, não tema, mande mensagem pra gente. A gente adora ouvir um feedback positivo. Sim, isso é bom. Pelo amor de Deus. Até falando nisso, né? Se você tá escutando esse episódio agora, compartilha nos stories, deixa um comentário no post do Instagram, que ajuda para engajar também, isso é importante. Se você tá vendo o vídeo, né, pelo YouTube, lembrando que se você tá escutando podcast, a gente tem vídeos de como é a gravação, né? Que é uma coisa mais sem edição, né? Tipo, mais uma coisa de curiosidade. E, enfim, na descrição, tanto do episódio como do vídeo, tá todas as nossas informações, nossas redes sociais, o link do Catarse. Então siga a gente, divulgue a gente precisa sempre do boca a boca.
porque é importante, né, a divulgação. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até acho que um próximo, né? É isso. Júlio César, quais são as nossas redes sociais? Não precisa, já tá tudo Não aqui na precisa, descrição, já não tá precisa na não. descrição, é Não, isso. Vejam na não. descrição. Tá tudo na descrição, é porque a gente não tá mais falando, não. Ah, Tá tá. bom? Mas é isso, gente. Obrigado e até um próximo episódio. Até mais. Tchau, Beijo. gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Ai, ai, pai,